Até agora, a norma tratou da estruturação, planejamento e operação do sistema de gestão ambiental. Com o sistema implementado, chegou a hora de avaliar se os resultados desejados estão sendo atingidos, ou seja, avaliar o desempenho. Este, então, é assunto desta aula, na qual trataremos da avaliação de desempenho. Na seção 9, Avaliação de Desempenho, temos os requisitos 9.1, Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação, e 9.2, Auditoria Interna. A organização deve monitorar, medir, analisar e avaliar seu desempenho ambiental. Para tanto, ela deve determinar o que será monitorado. Vamos dar o exemplo de uma empresa de transporte que vai monitorar a emissão dos gases de escape dos veículos. Deve ser estipulado o método a ser utilizado. No nosso exemplo, através da medição da fumaça, com a utilização de um opacímetro, conforme estipulado na Resolução 251 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. A seguir, deve-se definir qual será o critério utilizado. No exemplo, pode ser usado a Resolução 251 no CONAMA, que estabelece os limites aceitáveis. Deve ser estabelecida uma periodicidade para a execução do monitoramento. De quanto em quanto tempo será executada a medição e o monitoramento. Finalmente, com que frequência a organização vai analisar os resultados e estabelecer as ações necessárias. Os equipamentos utilizados nos processos de medição e monitoramento devem estar em perfeitas condições de uso e calibrados, garantindo assim a veracidade das leituras efetuadas. Os resultados fornecidos pelo monitoramento e medição devem ser considerados na avaliação do sistema de gestão ambiental. As informações pertinentes devem ser comunicadas, conforme foi definido lá no processo de comunicação e conforme estabelecido pelo requisito 7.4 Comunicação. Todas as informações de monitoramento, medição e análise devem ser documentadas e tratadas conforme o requisito 7.5. A organização deve estabelecer um processo que assegure que os requisitos legais e os demais considerados como aplicáveis que foram determinados quando o desenvolvimento do requisito 6.1. Estabelecido o processo, o mesmo deve ser implementado e mantido. Com uma frequência determinada, a organização deve avaliar se os requisitos estabelecidos como aplicáveis estão sendo atendidos e a que nível. Estão sendo atendidos em sua totalidade? Em caso de desvio, ações corretivas devem ser adotadas. A organização deve ser atualizada com relação aos requisitos. Deve estar sempre atenta às alterações na legislação que influenciem de alguma forma seu sistema de gestão ambiental. As possíveis alterações na legislação ou outros requisitos aplicáveis devem ser analisados e ações adotadas para que estes novos requisitos sejam atendidos. Finalmente, a organização deve tratar como informação documentada todo este processo. Nove ponto 2. Auditoria interna. A organização deve conduzir a auditoria interna de seu sistema de gestão ambiental a intervalos planejados.
Nesta auditoria interna, deve-se verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos pela própria organização e os requisitos estabelecidos pela norma. A organização está conduzindo seu sistema de gestão ambiental conforme o que foi estabelecido pelos requisitos adotados e os requisitos estabelecidos pela norma? Durante a auditoria interna, deve ser verificada a correta implementação do sistema de gestão ambiental e se ele está sendo mantido de maneira eficaz, ou seja, os objetivos estão sendo atingidos. A auditoria interna pode ser realizada tanto por pessoal interno à organização, como por outros contratados para tal fim. Tanto o pessoal interno como o contratado deve estar capacitado para a realização da auditoria. Programa de auditoria interna. A organização deve estabelecer um programa de auditoria interna. Este, após estabelecido, deve ser implementado e mantido. O programa de auditoria deve estabelecer a frequência de realização, o método a ser utilizado, as responsabilidades envolvidas na auditoria e os requisitos, tanto para planejamento quanto para o relato do resultado da auditoria. Para maiores detalhes sobre a realização de auditoria, recomendo o estudo da NBR ISO 19011 de 2012, Diretrizes para a Auditoria de Sistema de Gestão. Ao elaborar o programa de auditoria, deve ser levada em conta a importância ambiental de cada um dos processos da organização. Mudanças na organização e nos processos devem ser consideradas quando do estabelecimento do programa de auditoria. É importante levar em consideração o resultado de auditorias anteriores. Este resultado serve de base para a verificação, principalmente das não conformidades encontradas, para que se verifique se foram adotadas as ações corretivas e se estas foram eficazes. Deve ser estabelecido o critério da auditoria, ou seja, os critérios estabelecidos na NBR ISO 14001-2015 neste caso. Um aspecto relevante deve ser o relacionado à seleção dos auditores. Eles devem agir com objetividade e serem imparciais. Logo, o auditor interno não deve auditar o departamento em que atua cotidianamente. Ao final, deve ser elaborado um relatório com os resultados da auditoria, e este deve ser encaminhado às gerências e lideranças pertinentes. Todo o processo de auditoria interna deve ser documentado e, consequentemente, tratado como definido no requisito 7.5. Resumindo, nesta aula, vimos que a norma estabelece que a organização deve monitorar, medir e analisar os aspectos que influenciam seu desempenho ambiental. Um meio estabelecido pela norma para que a organização avalie seu sistema de gestão ambiental é a auditoria interna. Esta deve ser planejada, realizada, ter seus resultados analisados e divulgados às lideranças pertinentes e ser devidamente documentada. No próximo vídeo, daremos continuidade à seção 9, Avaliação de Desempenho, com o requisito 9.3, Análise crítica pela direção. Muito obrigado e até lá!